Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Dicas de Redação em Português. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e siga o meu Instagram que estará aparecendo aí na descrição. A aula de hoje é sobre um assunto muito importante que cai em vestibulares, em concursos públicos e principalmente no Enem, que é sobre conotação e denotação. Vamos ver o que se refere esses dois exemplos que eu acabei de citar a vocês. Vamos lá? Conotação, sentido mais geral, que se pode atribuir a um termo abstrato, além da significação própria, sentido figurado, metafórico. Denotação, significado de uma palavra ou expressão mais próximo do seu sentido literal, sentido real, denotativo. Então, aqui vocês percebem que a conotação ela está no sentido figurado e a denotação ela já vai estar no sentido literal, o sentido original. Mas como assim? Se eu pegar a palavra doce, o sentido original da palavra doce se refere a quê? A bolo, a brigadeiro, a tudo que é doce. Se eu falar a você, gosto de doce, eu estou me referindo a doce no sentido original, o sentido denotativo. Mas se eu falar que a Maria é um doce, a palavra doce já muda de significado. Ela já adquire o sentido de amável, adorável. Então, doce saiu do sentido original, ou seja, o sentido denotativo, e adquiriu um sentido figurado, que é o sentido conotativo. Vamos lá para mais um exemplo de conotação e denotação. Na tela irá aparecer 3 exemplos da palavra fera. Então, o primeiro exemplo relata: os domadores conseguiram enjaular a fera, sentido denotativo. Ele ficou uma fera quando soube da notícia, sentido conotativo. Aquela aluna é fera na matemática, sentido conotativo. Então, você percebe que nas 3 frases a palavra fera adquire um sentido diferente. Mas vamos lá, o sentido original da palavra fera se refere a quê? Ao animal feroz, não é? Então a primeira frase está dizendo, os domadores conseguiram enjaular a fera. Então a fera, na primeira frase, está se referindo ao sentido original, aquele sentido que está lá no dicionário. Por isso eu chamo de sentido denotativo. E aí nós temos o segundo exemplo. Ele ficou uma fera quando soube da notícia. Quando eu falo ele ficou uma fera quando soube da notícia, é porque ele ficou chateado, ele ficou bravo quando soube da notícia. Então aí a palavra fera, ela saiu do sentido original de um animal feroz e passou para o sentido figurado de uma pessoa que está brava. E aí eu tenho o sentido conotativo. E a terceira frase está falando, aquela aluna é fera na matemática. Então você percebe que fera está dizendo que ela é inteligente, ela é muito inteligente quando se fala de matemática. Então aí fera adquiriu outro sentido, que é o sentido conotativo. Então vamos lá. Denotação, eu tenho o sentido literal, o sentido original, aquele sentido que está lá no dicionário, como eu falei no início, doce. Doce no dicionário se refere a quê? A brigadeiro, a bolo, a tudo que é doce. Mas quando eu pego essa palavrinha doce e coloco em um contexto onde eu falo Juliana é um doce, doce já ganha outro sentido dentro da minha frase. Já vai ganhar o sentido de amável, adorável. Então, sentido original da palavra é o sentido denotativo. Sentido figurado da palavra é o sentido conotativo. E vamos lá para mais 2 exemplos da linguagem denotativa e da linguagem conotativa. Eu separei 2 frases bem legais para vocês perceberem a diferença entre 2 palavrinhas bem legais, que fala assim, ó:
os donos soltaram os cachorros para que eles pudessem passear na fazenda. E a segunda frase fala: eles soltaram os cachorros quando perceberam que foram enganados. Se você perceber, na primeira frase, ele se refere a cachorro mesmo, ao animal. Está falando que o dono soltou os cachorros dele para que eles pudessem passear na fazenda. Então, aqui, ó, quando eu falo soltar os cachorros, eu tenho o sentido denotativo, o sentido original, o sentido literal. Aqui eu tenho aquele sentido lá do dicionário. Então, essa frase aqui pertence ao meu sentido denotativo. Na segunda frase, você pode perceber que quando ele fala eles soltaram os cachorros quando perceberam que foram enganados, quer dizer que eles ficaram o quê? Muito bravos, muito chateados. Então, você percebe que a segunda frase eu já saí do sentido original, não estou me referindo ao cachorro, a soltar o cachorro para passear, mas sim a ficar chateada, a ficar brava, brigar com alguém. Então, você percebe que a segunda frase ela não está no sentido original, ela está no sentido figurado. Então, aqui eu tenho a conotação. E aqui finaliza a nossa aula. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva nesse canal. Um beijo e até a próxima!